Você está ouvindo o OU, um podcast que traz assuntos extremamente relevantes para mulheres trilhando caminhos fora do comum e ainda na busca do equilíbrio da tríade mulher, mãe e profissional. Eu sou Fê Moreno, estrategista de negócios. Eu sou Laís Di, especialista em branding, e esse podcast tem o apoio do Veracruz Hospital e Veracruz Plano de Saúde. Para conhecer soluções para sua empresa, acesse o QR Code na tela ou então o link disponível na descrição desse episódio. Nós estamos aqui hoje com Carmela Nicolini. Ela é gaúcha, biomédica e é a responsável pela oncologia do Veracruz em Campinas, em Dayatuba, em Sorocaba. Temos muito hoje a aprender com ela. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje, Carmela. Eu que agradeço, Laís. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E gostaria de saber da sua história. Conta pra gente o olhar, primeiro da Carmela mulher e vem a mãe. E eu achei interessante quando você contou aqui a sua história, você trouxe quem que é a Carmela pra gente, você falou também do seu marido, você trouxe várias Carmelas aqui que te habitam. É isso aí. Bom, a Carmela é realmente uma gaúcha de Porto Alegre, é biomédica, não adia a felicidade, é mãe do Arthur, casada com o Fernando, advogado, irmã da Catina, filha da Maria Luísa, do Cláudio, todo mundo gaúcho. A gente nasceu tudo em Porto Alegre mesmo e viemos para Campinas. Eu achei legal isso, você contar dessa história de Campinas, porque você acabou de chegar na cidade, né? Não faz nem 2 anos que você está aqui em Campinas. E você estava contando, né, que a sua irmã já morava em Campinas e aí você recebeu a proposta do Veracruz para vir para Campinas. Então, o universo, realmente, a sua história tinha que ser aqui, né? Exatamente, né? Então, eu tenho uma irmã, a Catina, minha única irmã, que há 7, 8 anos atrás casou com um campineiro. E eu costumo dizer, né, eu fico chateada com meu cunhado que foi lá para Porto Alegre, roubou a minha irmã e trouxe para Campinas. E a vida é muito maluca, né? Eu tenho uma história muito legal com a minha irmã, porque a gente engravidou juntas, né? Ela em Campinas, eu em Porto Alegre, a gente descobriu com 2 dias de diferença, e quando a gente mandou o primeiro eco, a data de nascimento das crianças era a mesma. Meu Deus! Então, ela tem a Isabela, eu tenho o Arthur, e quando eu soube que tinha a oportunidade de vir para Campinas, eu não pensei 2 vezes. Eu disse, meu Deus, eu vou morar com a minha irmã, perto da minha irmã, as crianças vão conviver como primos. Hoje ela tem mais um menininho, o Álvaro, e a família mora praticamente na mesma rua, no mesmo bairro, então tá todo mundo junto. Então, Campinas já é especial para mim faz algum tempo. Seus pais vieram também? Meus pais ainda não, eles vêm com frequência, eles gostam muito de onde moram, a gente ama Porto Alegre. Eles moram numa cidade próxima a Porto Alegre que se chama Gravataí, a gente frequenta bastante, é o nosso QG. Né? É o QG das crianças nas férias, daqui a pouco eles vão lá, ficam 15 dias direto com os avós. Então a gente permanece com os laços um pouco lá no Rio Grande do Sul e outro aqui em Campinas, tanto é que o grupo da família é a família Gaúcha Campineira. Ah, que maravilha. Então é um relacionamento muito legal com a cidade, eu acho. Eu tenho muita história com gaúcho, trabalhei numa empresa que ficava lá, na John Deere, eu ia direto pro sul, gosto muito dos gaúchos, eu sinto que o gaúcho traz muito disso da família, do trabalho, tem uma cultura muito forte, né? O vínculo com as pessoas. E eu imagino como que você tinha já sua vida toda estruturada lá. Conta pra gente dessa tomada de decisão, de falar, poxa, claro que a sua irmã influenciou muito, né? O fato dela estar aqui ajudou, mas, poxa, você mudar de cidade, estava tudo estruturado lá, a família inteira, e aí? E você trabalhava num lugar que você amava? Amava. Eu acho assim, meu marido que diz, eu nunca imaginei que você tomaria a decisão de sair de Porto Alegre, de sair próxima do teu pai e da tua mãe, a gente é muito ligado. E foi surpreendente eu tomar uma decisão dessa em 20 dias. Em 20 dias eu aluguei meu apartamento de Porto Alegre, eu aluguei um apartamento em Campinas, a gente pegou o caminhão de mudança e eu tava aqui. Em 20 dias eu mudei completamente a minha vida. Sendo que eu tenho paixão por Porto Alegre. Amava onde eu trabalhava, tava tudo perfeito, redondo a vida. E alguma coisa me disse que eu tinha que vir pra cá.
quando você analisou a empresa, porque você recebeu a proposta do Veracruz, Isso. o que te fez falar é o Veracruz? Claro que tem o contexto todo da cidade, tudo agora, como empresa, como marca. A minha história vai acontecer ali. Eu acho que o Veracruz tem também grande parte dessa decisão, porque como eu falei, quando eu recebi a proposta, eu liguei imediatamente para minha irmã e disse assim, Carmela, o que é o Veracruz? Eu disse, Carmela, o Veracruz é o hospital mais tradicional da cidade, é o hospital querido da cidade, onde as pessoas nasceram. E eu disse, nossa, né, tão parecido com aquilo que eu vivo aqui em Porto Alegre, no Mãe de Deus, por que não, né? E quando eu cheguei no Veracruz, eu percebi exatamente as palavras que ela me disse, assim, é um hospital de alma, é um hospital que tem caráter, tem história nas suas paredes, tem orgulho, as pessoas têm orgulho de trabalhar no Veracruz. Não é meu trabalho, desde sempre, ele nunca foi uma obrigação, nem ruim acordar para trabalhar. Eu amo o que eu faço. E eu tenho paixão de acordar e ir para Veracruz. Ir para a oncologia do Veracruz, ir para as cidades onde Veracruz atua. Ele tem história, tem alma, tem um porquê. Que eu acho. É que quando a gente fala de locais com alma, a Lala sabe onde isso me toca, né, por questões profissionais. O que é essa alma que você enxerga nesse lugar? Você trouxe isso da empresa onde você trabalhou antes, mas você repetiu algumas vezes, né? É um hospital de alma, um lugar com alma. O que é? As pessoas. Quem faz o negócio? É as pessoas. Eu acho que assim, o hospital, ele nada mais é do que obviamente, uma estrutura física. Mas quem constrói o porquê de ser Veracruz são as pessoas que lá trabalham. E desde o menino que recebe a gente na recepção, que a gente sabe o nome, as pessoas que limpam o hospital, eles têm um brilho no olhar. Eles te recebem com carinho. As pessoas que trabalham desde da limpeza até a alta direção do Veracruz têm histórias com o Veracruz. Às vezes tem bastante pessoas de fora, realmente, mas a maioria são pessoas que construíram suas histórias, que têm familiares que nasceram no Veracruz. Então, assim, é diferente. São as pessoas. Respondendo a tua pergunta, quem tem a alma do Veracruz são as pessoas que lá trabalham. Esse é o alicerce. Você já contou aqui no podcast a história da alma? Não lembro se você já contou pra câmera. Eu acho que não. Vamos contar essa história aonde que te reverbera a alma? Ai, meu Deus, eu já começo a chorar, né? Ai, meu Deus. Bom, eu tenho 2 filhos, né? O Cadu e a Malu. A Malu tem 11 anos. A Malu, ela é uma criança atípica, né? Autismo nível 1 de suporte. E eu sempre fui muito workaholic, né? Desde que eu me conectei com o trabalho, sempre trabalhei com muita intensidade. Gosto de trabalhar e ver, né, o impacto que a gente gera nas pessoas. Só que trabalhar demais e gostar muito do que a gente faz, ele é uma faca de 2 gumes, né? Porque quando a gente está tão entregue, tão feliz no que a gente faz, a gente deixa algumas coisas para trás. Nesse excesso, né, de trabalho, eu comecei a ter um adoecimento mental, né? Pela sobrecarga do trabalho, da família, de uma criança atípica que requer cuidados, né, terapêuticos. E assim, no auge, ano passado, exatamente nessa época, entre abril e maio, estava no auge de exaustão e preparando a Malu para dormir. Deu uma respirada, assim, só aquela respirada de cansaço. E ela olhou, né, eu pinchei o cabelinho dela. Você tá cansada, mãe? Você tá brava, mamãe? E eu falei, não, filha, a mamãe tá cansada. Aí ela, mas é por minha causa? Aí eu falei, não, é pelo trabalho, né, pelos excessos e tal. Aí ela se virou para mim, segurou nas minhas mãos e falou assim, mamãe, você precisa pedir demissão do seu trabalho e recuperar a sua alma, porque a sua alma está perdida. Ai, meu Deus. Ela tinha na época 10 anos e eu fiquei muito impactada, porque o que eu de fato senti era isso. Por isso que eu falei, o que é um lugar com alma, né? Porque eu acho que eu estava de fato desconectada. Estava tão automático fazendo as coisas acontecer que me desconectei daquilo que era mais importante para mim. E as pessoas que eu mais amo na minha vida era quem estava sentindo, né? E foi um chacoalhão, né? Falando, meu Deus, é momento de recálculo de rota novamente. Nossa. E me gera a decisão, né? Algumas semanas depois de me desligar dessa empresa que eu estava para recalcular mesmo e reencontrar a minha alma. E você trouxe uma palavra agora, minha decisão. A gente estava conversando disso antes da gente começar aqui. O que você trouxe para a Carmela quando a gente está falando da mulher protagonista? É uma mulher que toma uma decisão da sua vida. É
é uma mulher que tem autonomia, ela é dona das suas próprias escolhas e consequências, claro. E quando a gente traz tudo isso, agora olhando para o âmbito da saúde, traz pra gente esse olhar do que você vê no seu dia a dia das mulheres. Onde que você vê uma mulher que é protagonista com a sua própria saúde e né, que no mundo ideal, que a gente tem um mundo ideal, e a gente tem um mundo real. No mundo ideal, é uma mulher que consegue, de fato, cuidar ali da sua própria saúde, né, se priorizar. Mas o que você vê acontecer, de fato, no dia a dia, Carmela? Com as mulheres aqui da nossa geração. A gente está num papo muito aberto, né? Sincero e transparente. Super. Então, assim, eu acho que a realidade é que a gente está sempre no fim da fila. As mulheres se colocam no final da fila. Porque ela tem tantas outras prioridades. Ela tem a família, ela tem a casa, ela tem um trabalho, ela tem o que circula a ela. E eu sei o quanto a gente adia o nosso cuidado em detrimento de outras pessoas. Isso para mim é frequente. Eu sempre me coloco em último lugar. Faz algum tempo que eu me coloco em último lugar. E a gente nota isso. E quando a gente para e pensa, meu Deus, preciso fazer alguma coisa por mim também, né? Assim como eu cuido do meu filho, assim como eu cuido da minha casa, da minha família, do meu trabalho, eu preciso parar e pensar em mim. E daí a gente estava conversando, poxa, o que é pensar em si? O que é ser prioridade para você hoje? É cuidar da sua saúde, gente. A gente não existe nada mais importante do que ter saúde. Sem saúde, a gente não consegue fazer o que a gente mais gosta, que é ser mãe, trabalhar, estar com as amigas. Para mim é extremamente importante estar com as amigas. Elas são meu alicerce, assim. E eu acho que fazer os exames, né? Parei tudo. Gente, não, mas eu tenho reunião, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar o Arthur na escola. Não. Essa manhã é minha manhã de exames. Eu vou lá para Vera Cruz. Eu vou sentar na cadeirinha como paciente e vou me escanear. Porque eu só preciso fazer isso uma vez por ano. Justamente para eu estar me colocando em primeiro lugar. Vamos ver como é que eu tô. Para eu ser esse alicerce de tantas outras pessoas, eu preciso estar forte, preciso estar com saúde. Sem saúde a gente não é nada. A gente não consegue fazer nada. Então eu acho que se eu fosse te responder assim, a gente se coloca em último lugar constantemente, no dia a dia, mas quando a gente para tudo e retira, sei lá, um período do dia, uma vez no ano, para tu ir fazer todos os teus exames e sair de lá com a sensação de que eu estou me cuidando para que eu possa cuidar dos outros, é uma sensação maravilhosa. Além, obviamente, de praticar atividade física, porque eu gosto, eu me sinto bem. E o horário que eu consigo fazer isso é 5h30, 6 horas da manhã. Quando eu chegar em casa, eu quero ficar com meu filho, eu quero jantar, eu quero brincar de Hot Wheels, brincar de dinossauro, montar Lego. E isso é a minha atividade. Então, de manhã, quando tá todo mundo dormindo na minha casa, é o horário em que eu cuido de mim. Que eu vou pra academia, que eu suo, eu preciso suar. Eu preciso suar, preciso chegar em casa, assim, eu chego em casa às 6:45, 7 horas da manhã, vamos começar meu dia. Já acordei às 5h15. E daí eu acho que é isso, assim. Quando a gente e a gente tem que parar pra pensar, não é automático. A gente precisa parar pra pensar e tentar nos colocar em que momento do dia tu é a prioridade. No puerpério, você conseguiu fazer isso? E eu consegui. Sabe que tem muita história, assim, eu como você, eu sempre fui super workaholic. Uma workaholic amante do que faz, assim, completamente apaixonada pelo que faz. Eu e o Fernando já estamos juntos aí há 17 anos. E ele sempre quis ser pai. E eu sempre adiei muito, porque como que eu vou encaixar um filho numa pessoa que sai às 7 horas da manhã de casa e volta às 9? Em que momento eu levo pra escolinha? Em que momento eu sou mãe? Como é que eu vou parar 6 meses, 4 meses? E quando a gente tomou a decisão e aconteceu, assim, foi uma das melhores coisas da minha vida, a cereja do bolo da minha vida, é ter sido mãe. E a gente consegue encaixar ele no nosso dia a dia. A gente encaixa. Na verdade, ele acaba se tornando o centro da nossa vida muda, né? O centro da vida. E outra, a gente fica pensando o que era a vida antes sem essas pessoas.
E é impressionante como ele se adapta à nossa vida, assim. Ele é um parceiro meu, ele é um incentivador da minha trajetória profissional. A minha vida sei lá, movimentou 2 vezes mais do que era antes com ele. Com propósito, com porquê, com felicidade. Ele sempre, nossa, priorizou o meu trabalho. Ele dá um bom trabalho, mamãe. Ele nunca ficou triste quando eu saí de casa. E eu acho que a mulher, para que ela seja tão ativa assim, ela precisa ter um suporte. Para que a gente seja protagonista da nossa vida, para que a gente tenha um sucesso profissional, um sucesso em casa, a gente faça algo diferente também, a gente precisa ter suporte. Ainda mais se tu trabalha fora. E eu tenho um alicerce muito grande em casa. Toda vez que eu precisei tomar decisões importantes, eu sempre tive um sim. Então, É interessante ouvindo você falar e até fazendo uma análise, né, da minha maternidade também. E ela lá trouxe, né, o filho se torna o centro e você trouxe como um encaixe. E faz diferença, né, quando a gente muda esses 2 pontos, porque quando vai para o centro, a gente gira em torno da criança. O encaixe, a criança vem para a nossa vida, ela se encaixa ao nosso estilo de vida. E eu tive momentos, e talvez, Lala, você esteja vivendo isso também, é pela idade das crianças, mas eu tive momentos quando os meus filhos eram menores, que eles eram o centro. E quando eles eram o centro, eu estava embaixo. Tudo por eles. Quando eu consegui inverter essa lógica, e é recente, que eles se encaixaram à minha rotina, ao meu estilo de vida, a minha vida ficou muito mais leve. Muito mais, não mais fácil, né? Mais ajustável, mais flexível. E eu me tornei mais feliz, uma mãe mais feliz. Eu nunca precisei mudar a minha vida, por isso que eu digo que é encaixe, assim, ele agregou a minha vida, ele não mudou a minha vida. Eu continuei com os mesmos hábitos, acordando no mesmo horário, eu morria de medo de não conseguir dormir de noite, porque eu sou uma pessoa completamente diurna. Eu acordo às 5, mas eu tenho que dormir às 8, 9 horas. Como é que eu vou ter um filho que não dorme de noite? Ele sempre dormiu 10 horas por noite. Ele acorda comigo, ele dorme comigo. Então, assim, ele se encaixou completamente na minha rotina e por isso que eu não tive não tive dificuldade. Bateu 40 dias, porque eu não podia. 40 dias eu tava correndo. E um mês eu tinha voltado a trabalhar. Porque eu tinha essa possibilidade, eu morava muito próximo do meu trabalho, eu trabalhava 2, 3 vezes por semana, eu amamentei ele exclusivamente até os 7, 8 meses. Eu tirava leite. E por isso que eu digo que se encaixou. Eu não parei nem de trabalhar, nem de fazer aquilo que eu mais gostava na época. Então ele só somou. E olha que interessante. Nossa, excelente, você pegou, né? A psicanalista que tinha vindo e olhou isso. Ela brinca. E olha que interessante, porque realmente aí entra uma dor minha, porque pra mim se tornou o centro, porque muitas coisas são novas. Eu tenho uma mais nova eu tenho um Arthur também de 6 anos e eu tenho a Marília que vai fazer 4 anos. Então, eu sinto que eu estou saindo do puerpério agora. A medicina fala que o puerpério, a psicologia fala que o puerpério ele leva aí uns 2 anos, né? O corpo voltar e tudo, mental e tudo mais. Eu estou me sentindo saindo do puerpério agora. Ainda mais que veio a pandemia, resolvi reformar a casa, teve um monte de coisas acontecendo ali. E agora minha vida tá... E agora também eu entendi isso da saúde. Agora eu tô conseguindo ter disciplina para ter atividade física, antes eu não tinha. Então, quando eu falo que o meu filho se tornou o centro da minha vida, é porque veio nesse lugar, não é que encaixou, para mim não era. Eu não tava com a vida estruturada, encaixou e eu segui a vida. Eu precisei me desconstruir muito. Essa foi a minha história, né? Nos 2 puerpérios e pandemia e tudo mais. Nessa desconstrução, eu fui reescrevendo tudo. E também eu acho que isso vai na realidade de cada pessoa, e nós somos a soma de tudo que acontece com a gente. E tem algumas coisas que são inesperadas e que vêm ali de fora, e que são coisas que a gente não consegue controlar. Assim como, e aí é onde que eu vejo que muitas mulheres, o profissional ele vem nessa busca dessa ressignificação dessa mulher, assim como esses fatores que estão fora do nosso controle, pode vir numa saúde, que eu vejo que muitas mulheres, depois de ter um diagnóstico, passar o tratamento, vivenciar uma doença, eu quero a vida, eu quero viver diferente. E aí vem esse chacoalhão todo e ela vai reescrever a história dela. Então, às vezes, uma doença que pega a gente desprevenida, alguma coisa que acontece ali, a gente não consegue mais encaixar.
O que eu tô sentindo de você, Carmela? Tô te conhecendo aqui hoje, mas eu sinto que você me parece ser uma mulher muito com drive muito bom, você já tinha uma disciplina muito grande, então você conseguiu realmente, de fato, trazer aqui. Eu, Laís, eu tava numa busca enorme, a minha vida não estava estruturada do jeito que eu queria. Então, eu precisei colocar meu filho no centro para agora ter leveza, e agora eu tô fazendo justamente o movimento de saindo do puerpério, agora eu estou me tornando centro para eu poder transbordar na minha família, e cada uma vai tendo essa história, né? E aí, quando vem uma mulher uma coisa que eu sinto também das mulheres, elas acham que estão naquele momento que está dando atenção pro filho. Você, Carmela, organiza sua vida de uma forma que você consegue sentar e brincar de Hot Wheels e brincar de Lego. Tem mulheres que acham que estão dando atenção pro filho, mas estão lavando a roupa do filho, estão cuidando das coisas do filho. E a criança, ela não tá sentindo esse amor, ela não tá sentindo esse carinho, aí na cabecinha dessa mulher, ela, poxa, tô cuidando da minha família. Mas, de fato, não tá olhando para essa criança, né? E aí, uma mulher que tá lá e resolvendo uma lista enorme de tarefas, você trouxe a rede de apoio também. Ela não tem essa rede de apoio, às vezes o pai não tá sendo pai, ela não tá tendo apoio da família, não tá tendo, tá uma bagunça a vida dela. E aí vem um diagnóstico de uma doença, e aí a família inteira que depende dela, e essa mulher não está bem, ela tá doente. Como que você vê isso no seu dia a dia no hospital, de quando essa mulher que cuida de todos não tá bem? Eu acho que a grande graça da vida, né, Laís, é que cada uma é um universo, né? Eu acho que a somatória das nossas histórias é o que ensina muita gente. Então, graças a Deus, somos diferentes, né? Eu acho que isso é importante. E eu acho que eu realmente eu nasci assim, eu sou positiva. Mas a minha vivência, a escolha que eu tive de viver a oncologia, porque é um propósito. Eu não estou na oncologia por acaso. Eu estou na oncologia porque eu escolhi estar. E eu acho que essa motivação do dia a dia, todas as histórias que a gente vive lá, elas te dão essa ideia de tirar a vida do automático, de não adiar a felicidade, de dar valor às pequenas coisas, de dar aquele abraço quando tu quer, de falar o que tu pensa, de não adiar as palavras também. E as mulheres que frequentam a oncologia hoje, que são muitas, como eu te disse, 70% dos casos oncológicos são de câncer de mama, em sua maioria, obviamente, de mulheres, são raros os casos de homens, são mulheres em idade produtiva. Somos nós. Que o mundo dela, de um dia para o outro, entra em ebulição, entra numa catástrofe. Né? Toda aquela segurança que a gente acha que tem, cai. Porque a gente, independente de como se tu tá no centro, se tu te doa, se tu não te doa, se tu... Né? Cada um tem o seu jeito de amar aquilo, de transformar o amor em alguma coisa. E elas, quando a gente recebe um diagnóstico, uma situação assim, eu acho que tu repensa, obviamente, tudo, né? E tu desestrutura uma família. Como eu disse, a gente não trata pessoas dentro da oncologia, a gente trata famílias, a gente trata ecossistemas. Cada pessoa é um ecossistema. E todas as pessoas são amor de alguém. Todo mundo que tá lá é amor de alguém na vida. E cada vez mais jovens, a gente tem muitas mulheres jovens em idade produtiva, que muitas delas, a gente tem muitos exemplos. Depois do primeiro baque, reconstrói uma força magnífica de proteção, de uma redoma familiar. Ela lida com os filhos pequenos, ela tem objetivos de vida, ela tem um marido que nem sempre é o apoio, nem sempre, porque é triste dizer, mas assim, nem todas as mulheres conseguem manter um relacionamento saudável num momento de diagnóstico. Por quê? Porque tu te desbalança completamente, não importa a mulher maravilhosa que tu era, se chegou um diagnóstico oncológico, a tua autoestima cai por terra no primeiro momento. Tu não é mais a prioridade da tua vida, não é mais a família, por algum momento. É a tua saúde.
E às vezes tu não te preocupa mais com a tua imagem ou com as ações que tu tem familiar, mas sim com o que eu vou fazer. Então, assim, tu perde aquela beleza de brilho, não é aquela beleza física, mas é aquele brilho de vida, tu tem um momento, um lapso na tua vida muito grande. E eu vejo muito das nossas pacientes que elas têm esse momento, depois elas têm um ressurgimento de força, de garra. O paciente oncológico, ele tem muita garra. Em sua maioria, tem muita garra. É uma vibração, é um brilho no olhar, é um pertencimento daquilo, ok, essa doença é minha, então eu vou cuidar. E nisso, ela vira a chave e ela de novo passa a cuidar dos outros, cuidando de si mesma. Então, assim, é bem complexo, assim, eu acho que tu desestabiliza, tu tem que conciliar a família, tu tem que cuidar da tua doença, ao mesmo tempo tu tem que ser uma fortaleza, porque tu continua sendo a fortaleza da casa. Então, os diagnósticos cada vez mais recentes, assim, na mulher, menos de 40 anos. Pensa, 40 anos a mulher tá explodindo. Ela tá explodindo a vida dela. Ela tá com criança, muitas vezes criança pequena, tá se consolidando na carreira, tá com um casamento, né, naquele momento crucial. Tá numa idade complexa, né? A gente deixa de ser o jovem de 30, de 20, e a gente tá com 40 enfrentando tudo que a vida tem que nos dar e mais uma doença que a gente tem que lidar. E muitas vezes naquela geração sanduíche que cuida dos filhos e cuida dos pais. Exato. Por isso que eu te disse, a gente recebe ecossistemas, né? Às vezes, o consultório médico oncológico, ele não é suficiente. Porque não são só 2 cadeiras que sentam na nossa frente, é 4, 5. A gente tem salas como essa, por exemplo, para atender famílias. Porque vem o pai, a mãe, a mulher, o filho, o marido. Então, às vezes, as mulheres estão tratando lá e os filhos estão brincando na clínica. A gente tem uma mama que tá passando por um processo, inclusive de sendo tratada na casa de saúde. E ela falou assim pra gente, ela é muito saudável. Ela faz atividade física, se alimenta bem, é super ativa, ela é maravilhosa. E é uma mulher que realmente ela consegue ela mesma ser o centro da vida dela. Olha, eu aprendi comigo mesma aqui hoje. Ela consegue ser o centro da sua vida e ela vai trazendo. Ela tem 2 filhos e tudo. E ela tá vivenciando ainda o tratamento e tudo mais. E ela fala, eu sei que o que aconteceu comigo não foi por negligência minha. Porque ela se cuida. Tanto que ela descobriu isso num exame, acho que de rotina, enfim. Não sei a fundo a história, mas o sentimento que ela fala eu sei que isso não foi por negligência minha. Foi porque é a minha história, tinha que ser, enfim. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso que ela falou. E olhando aqui pra mim, o que eu tô fazendo, o que tá no meu alcance? Eu estou cuidando da minha saúde? O que eu posso fazer mais por mim? Se um dia acontecer alguma coisa, foi negligência minha? E aí eu parei pra ver como que estão os meus hábitos, como que estão os meus exames. E aí eu fui trazendo muito isso, sabe? Eu sendo protagonista da minha vida, o que está ao meu alcance, quais são as minhas decisões? E esse ponto eu acho que ele é tão importante porque a gente não tem controle, né, das coisas que acontecem. Mas tem coisas que a gente pode mitigar, né? Então, se a gente olha, o nosso estilo de vida hoje, ele é diferente dos nossos pais. A gente passa muito mais horas sentada trabalhando do que em movimento, né? Nosso tempo ocioso é maior. Tudo é muito maior, né? Então a humanidade mudou o estilo de vida. E isso, eu não sou pesquisadora, posso estar falando uma grande bobagem, mas eu imagino que essas mudanças comportamentais afetam nosso estilo de saúde. Quando você trouxe nos bastidores, né, que o número de câncer de mama aumentou em mulheres jovens, pode estar relacionado com o estilo de vida que a gente leva. E eu acho que nós mães, nós nos cobramos demais por si só. Acho que nasce uma mãe, a gente já nasce com aquela autocobrança, porque a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer formar bons filhos para o mundo. A sociedade nos cobra, né? Então existe essa pressão e essa doação que é exigida da mãe, né? A mãe que não coloca o filho no centro, muitas vezes é vista como uma mãe relapsa, que não ama o filho, né?
Porque é assim que a sociedade nos julga. Ano passado, eu tive num evento e a gente fala muito dessa doação, inclusive do tipo, eu faço de tudo pelo meu filho, eu posso até morrer pelo meu filho. Toda mãe fala isso. E a grande virada de chave que veio para mim foi o palestrante, o Ícaro de Carvalho. Ele trouxe assim, você é capaz de morrer pelo seu filho, mas e viver por ele? E viver por ele, quando eu lembro disso, eu me arrepio, porque eu acho que viver pelos nossos filhos é um ato de amor muito maior. Certo. Porque exige muito mais da gente. Exige esse cuidado com a alimentação, com o estilo de vida, com a atividade física, esse se priorizar. Porque, aí, voltando na minha história, né? Quando eu não estava bem, eu entregava o meu pior para as pessoas que eu mais amo. Se eu não estou bem de saúde, como que eu cuido, né? E essa virada, ela não é fácil, porque a gente está nesse tempo inteiro, né? Nessa autocobrança, mas eu vou às 6 da manhã para a academia, e como é que vai ser? Mas ela é tão necessária, porque se a gente perde a nossa saúde, a nossa família perde o trilho, né? Sabe que a gente tem um dia que a gente comemora, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Câncer, né? E uma das coisas que a gente fez esse ano foi exatamente isso, falar de saúde. Porque eu acho que uma das responsabilidades, um dos compromissos de hospitais, de clínicas, de ambientes de saúde, é falar sobre isso. É falar sobre prevenção. É tentar evitar o problema. Essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que a Oncologia Veracruz, e a oncologia como um todo, ela tem esse cunho da prevenção, esse cunho do se alimentar bem. Ontem a gente estava finalizando uma campanha da Segunda-feira Sem Carne, né? A gente tem a nutricionista super ativa lá dentro da oncologia. Justamente por quê? Porque a gente sabe que o que está mudando na população hoje são 2 grandes fatores. Óbvio, a questão de hábitos de vida tem consequências, mas também a gente tem mais acesso a diagnóstico, né? Então, antigamente a gente não olhava tanto para isso, então a gente tem novos diagnósticos oncológicos acontecendo, mas a questão de suplementar a saúde mesmo, de atividade física, de beber água. Tem o Dia Mundial da Água, em março teve o Dia Mundial da Água. A gente distribuiu água, gente, água. Ontem a gente comeu bem, quanto mais colorido o prato, o Veracruz tem a corrida Veracruz. Ou seja, keep moving, continue se mexendo, se movimentando, porque a gente é uma sociedade mais ociosa do que antigamente. A gente tem elevador, a gente mal sobe escada, a gente não anda de bicicleta, a gente pega Uber para tudo quanto é lado. Então, assim, esses hábitos, obviamente, têm impacto na saúde feminina, e eu adorei o teu comentário. A gente precisa estar forte, a gente precisa estar saudável, a gente precisa estar feliz para poder transmitir isso para as pessoas que nos cercam. E os filhos da gente têm uma sensibilidade enorme. Tem mesmo. O Arthur, ele sabe exatamente quando eu não chego bem em casa. O que tu tem, mãe? Que eu tô diferente. Eu não tô brincando com a mesma consciência que eu brinco. Eu tô com ele, mas não tô com ele. Então, eu acho que, assim, é nosso dever, isso é um aprendizado para nós 3, porque eu, na maioria das vezes, não me coloco em primeiro lugar. Mas se a gente parar para pensar, nos colocar em primeiro lugar, que somos uma fortaleza familiar e a fortaleza dos nossos filhos e muitas vezes dos nossos maridos, a gente vai estar beneficiando todo mundo e a gente também. O que adianta estar doente? Nada. E essa doença não é doença só física, é uma doença mental. Por isso que eu gosto de falar assim, o estar bem não é só se alimentar bem, fazer atividade física. O que te faz bem? É estar com a tua família, estar com teus amigos, eu preciso me alimentar das minhas amigas. Isso é um alimento para mim. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Mas quando eu boto o pé na minha casa, eu tô em outro nível. É outro nível, eu deixo pra lá. Apesar de muitos aprendizados, é um clima diferente, a gente lida com o pior momento da vida de muitas famílias. O dia inteiro. E a gente pega aprendizados e leva pra nossa casa. Sabe uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu vou no hospital? E muitas vezes, a gente toda semana faz orações aqui em casa e tudo, eu sempre mentalizo os profissionais que atuam nos hospitais, os profissionais de saúde, que
é o dia a dia e que são pessoas que estão trabalhando, vivenciam várias histórias todos os dias. E é o normal, né? O normal de vocês no dia a dia é ver as doenças, é cuidar das doenças. E eu imagino como que deve ser desafiador para vocês o sair do hospital, agora eu vou viver a saúde, agora... É por isso, Laís, porque assim, é justamente isso. Ninguém vai pro hospital de férias. Lá não é hotel. Todo mundo tá lá com o objetivo de se cuidar da saúde ou por um problema. Só que eu acho que a gente tem que virar um pouco a chave desses ambientes serem formadores de saúde, de prevenção, falar sobre isso. Porque os hospitais hoje, eles não são sustentados com os pequenos problemas que a gente pode evitar com tudo isso. São grandes problemas, é o oncológico, é o cardíaco, é uma cirurgia. Fora isso, a gente tem que alimentar que as pessoas se cuidem. Os planos de saúde, eles têm que planejar a saúde dos seus beneficiários, cuidar deles antes que torne isso os hábitos venham a se tornar doenças futuras. Então, eu acho que é uma informação de qualidade. A gente tem responsabilidade de dar uma informação de qualidade, de fazer uma prevenção de qualidade, de informar a população sobre os novos dados. Então, eu acho que, assim, fomentar a saúde, a gente, na oncologia, que é este ambiente que vocês sabem, a gente fomenta prevenção e saúde todos os dias. Saúde mental, saúde física, saúde preventiva. É o que a gente pode fazer pelas pessoas. Se depois de fazer tudo isso, elas ainda precisarem da gente em algum momento, a gente está lá para acolher. E graças a Deus, como eu disse para você, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a história era diferente. Há 40 anos atrás, a história era diferente. Hoje a gente já tem novas perspectivas, hoje já não é mais uma sentença. Então a gente tem que fazer realmente que as pessoas, se tiver que ter um disso na vida, que a gente descubra mais cedo e que a gente enfrente. Porque hoje a gente tem recurso para enfrentar. E a gente tem que desmistificar, porque o conhecimento também é uma ferramenta importante de batalha. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu te fiz agora gravada. E como que a gente identifica mais cedo? Fazendo os exames preventivos, conhecendo o corpo da gente. A gente tem uma sensibilidade que acho que a gente não aproveita tanto quanto poderia. A gente se conhece. A gente sabe quando algo não tá legal. E hoje, graças a Deus, a gente tem diretrizes que a gente pode seguir. Tu sabe que anualmente tu tem que fazer tua mamografia, tua ecografia, os teus exames periódicos com um profissional ginecologista. Sentiu algo na pele, uma manchinha na pele, tu vai no dermatologista. A gente não pode deixar de se perceber, de se conhecer. E a gente tem medo, né? Então não adia a ida. É a primeira coisa que a gente tem que fazer pela gente, e eu falo em causa própria, porque eu tenho receios de ir, eu rezo antes, rezo durante e rezo depois até receber o meu laudo dos meus exames. É a única ferramenta que a gente tem hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se for para descobrir, que descubra rápido. Porque daí eu tenho um leque de opções para atuar. Quando eu já descubro evoluído, eu também tenho. Só que vai ficar um pouco mais difícil. A dor vai ser maior, o choque vai ser maior. O potencial de tu não atingir uma meta de vida vai ser maior. Então eu acho que se tá na nossa mão, se a gente tem acesso, e não só no sistema privado, a gente também tem campanhas no sistema público, né? Que a gente usufrua disso e é impressionante. A gente acha no nosso meio que todo mundo faz, né? Não. Agora, se o nosso filho aparecer com uma mancha na pele, a gente corre para o hospital, né? Mas óbvio. Agora você, tu adia, uma manchinha. Ai, tô com um pouco de dor abdominal, tô com cólica, tô com gastrite. Gente, tomar um remedinho, pancinha, remédio pra dor. A gente não pode esconder os sinais, nos colocando em último lugar sempre. Interessante isso que você trouxe sobre essa mudança do papel do hospital na sociedade.
E a gente tem um relacionamento de anos aqui com Veracruz, eu estou muito presente também com todos os trabalhos de assessoria de imprensa e tudo. E faz pouco tempo a gente se reuniu, a gente foi no almoço que o Veracruz fez junto com a imprensa, e estavam os principais veículos daqui, da cidade de Campinas e tudo. E justamente a conversa que a gente teve com o time de marketing e tudo, foi dessa relação entre imprensa e hospital de levar informação segura, confiável para a população de o que está acontecendo, para onde que a gente tem que olhar, está tendo caso de dengue, está tendo caso disso, daquilo, como que a gente se cuida? Como que eu vou no preventivo? Como que eu vou olhar para a saúde? E eu percebo que nas mídias sociais do Veracruz também trabalha muito, sempre trazendo os profissionais, que são os melhores profissionais que a gente tem de saúde hoje atuam com o Veracruz, aqui de toda a região, e todo é um hospital que é referência, né, no Brasil todo. E quando a gente olha as mídias sociais, o tempo todo está se falando sobre a saúde. Como cuidar da saúde? Então você estava falando, né, o acesso que muitas vezes a gente tem até gratuito, de você entrar num site, você entrar em veículos confiáveis, claro, né, os mais seguros, entrar numa mídia social, a gente tem uma médica ali falando de uma live, explicando, o acesso a gente tem. Às vezes, é uma coisa que eu acho que ajuda muito também, se tem uma live ali acontecendo, aqui como também um podcast, colocar o fone, a gente está fazendo alguma atividade, vai fazer uma atividade física, vai ouvir isso, a informação está ali. A gente precisa encaixar, vou puxar isso aqui para minha vida, a gente precisa encaixar isso no nosso dia a dia, né? Olhar talvez a nossa agenda e pensar, poxa, eu não estou conseguindo me priorizar na minha agenda, então eu vou colocar como se fosse uma reunião comigo mesma. Isso, um espaço. Minha atividade física. Enquanto eu estiver fazendo atividade física, vou ouvir alguma informação, alguma coisa que é relevante. E eu acho que é importante, né, cuidar de quem cuida, né? Um hospital tá sempre cuidando de alguém. Como que a gente cuida de quem está cuidando das pessoas? E a gente, como tu falou, recentemente a gente fez uma campanha lá também do uso de escadas. Fazer os funcionários, todo mundo, os colaboradores, todo mundo, os médicos, todo mundo, usem as escadas ao invés de usar os elevadores. Uma também pelo fluxo, melhora o fluxo dentro do hospital, e a outra, quantos steps tu fez hoje, né? Quantos passos tu deu hoje? Quantas escadas tu subiu hoje? Sabe que eu tava lá esses dias? Todo mundo subiu escada. Eu acho que tá funcionando. Eu tava lá esses dias, e aí eu fui pedindo informação, né? Porque o hospital é enorme, onde ficava uma ala e tudo. A moça falou, olha, por aqui, eu te acompanho super querido, tá? Vamos de escada? Tá, eles estavam trazendo isso pra cultura mesmo. E a gente tava na porta do elevador, eu tava com a Bianca, a gente olhou e falou, vamos. Eu só uso escada. É um piloto automático mesmo, né? E esse ponto do piloto automático é tão sério, porque a gente não enxerga que a gente está no piloto automático. Tá? E quando a gente fala de cuidar da saúde, é tão simples. É subir a escada, é tomar água, é uma caminhada que você dá no quarteirão, sei lá, voltou da escola com o filho. Não é uma coisa mirabolante que vai mudar toda a sua rotina, a sua vida. Mas é tão difícil fazer. É o simples que é difícil porque exige uma decisão. Qual é a decisão que a gente toma, né, para sustentar essas escolhas? Porque saber que a gente precisa se cuidar, todo mundo sabe. Que eu preciso marcar os exames, todo mundo sabe. Por que a gente não faz? Por que a gente posterga, deixa depois, deixa essa rotina maluca engolir a gente? E aí esse lance da agenda, Lala, é um negócio que parece bobo, mas ele, cara, faz muito sentido. A gente colocar a saúde na nossa agenda, verdade? Os nossos blocos, um compromisso mesmo, né? O horário que você vai pra academia, que você vai caminhar. Sabe que ultimamente a gente usa esses smartwatch aqui? Ele é como se fosse um guia pra mim. Se eu chego em casa e eu olho lá quanto que eu caminhei por dia e não deu 7.000 passos, eu desço de escada no prédio. E é legal. Porque existem dados hoje de que é recomendável a gente pelo menos caminhar 7.000 passos, dar 7.000 passos por dia. É o mínimo. É o mínimo que a gente tem que fazer. Então, usa as escadas, porque olha, como a gente passa muito tempo sentado, muito mais no trabalho, elevador, esquece. É escada. Escada. Para a pessoa que é workaholic, se dá desculpa, né, de tipo, não dá para fazer as 7.000, é muito fácil. Só que quando a gente muda, né, coloca isso como objetivo, como uma meta, e a gente que tem essa sede de bater meta, exato. É usar o artifício que funciona para a vida de cada um, né?
para poder encaixar? Eu tô conseguindo agora ter constância da atividade física, que pra mim sempre foi um desafio. É porque a gente tem o ciclo menstrual, né? A gente começa o mês, tá tudo bem, tô lá, tô fazendo atividade física, aí vem a menstruação, a gente se perde. Uma coisa que tá me ajudando muito é o número. Eu coloquei os treinos do ano que eu quero fazer, fiz as contas ali, coloquei na agenda qual que é o dia. Eu já sei que terça e quinta-feira eu não vou fazer atividade física, então eu não cobro. Coloquei minha agenda, são os dias mais produtivos de reuniões, de trabalho, de tarefas. Já me organizo até com o marido, que é o dia que ele leva na escola. Aí, como ele também tem o trabalho híbrido, já se organiza. Então, tudo isso organizado a família inteira. E aí, tem o número do treino. Eu sei que eu, por exemplo, aí eu olhando agora os quarters, né? Eu tô fora da meta. Não adianta querer olhar lá na frente. E ter um número que tá me ajudando muito. Porque senão não fica isso de, tô fazendo atividade física ou não tô, e daqui a pouco se perde. Mas quantos treinos eu estou fazendo? É meta. Não fica solto. Meta. Se a gente põe meta para tudo, meta não vai para saúde. Então, A gente acha que não adianta. Acho que eu adoro a história da agenda. A gente reservar um espaço para agenda no nosso dia a dia, que seja 40 minutos. Que seja teu. E daí tu faz com ele o que tu quiser. Eu adoro deitar no sofá e ver Netflix. Adoro séries. No final de semana, tem um momento que eu paro e olho séries. Eu olho TV, não penso em nada. Então, sem culpa. Sem culpa nenhuma. Me deixa que eu quero olhar TV. Então, assim, acho que a vida é um equilíbrio, né? A gente não pode fazer nem muito de uma coisa, nem de outra, mas se a gente fizer um pouquinho de tudo, acho que a vida é uma só, né? Até onde a gente sabe. E você traz um ponto que da rede de apoio. Não lembro mais, você comentou aqui na frente da câmera, nos bastidores, mas está falando dos casamentos que muitas vezes eles não suportam o tratamento de um câncer, não suporta problema e tudo mais. A gente vem também de uma geração onde, o que eu tô entendendo? Ao mesmo tempo que a gente tá falando do protagonismo das mulheres, a gente tem que falar da questão da sensibilização desses homens, da conexão deles com o sentimento deles. A gente tem até um documentário, O Silêncio dos Homens, que fala muito disso, né? Como os homens não estão acostumados, eles se silenciam e eles não olham para o seu sentimento, eles vão no drive do fazer. E a gente só vai conseguir fortalecer essas mulheres e trabalhar o protagonismo delas trabalhando a conexão do sentimento dos homens. E aí, nós três temos maridos que são ativos, que são pais, são presentes, a gente conta com eles. Por isso que a gente consegue performar tanto, por isso que a gente faz tanto. Eu acho esse alicerce é fundamental. Como eu disse para vocês, todas as grandes decisões que eu tomei na minha vida começaram com um sim de quem tá do meu lado. Sim, vamos. Uma grande mulher, assim como grandes homens, grandes mulheres têm grandes homens ao seu lado. A gente não é sozinho, a gente não dá pé sozinho. E grandes homens têm grandes mulheres ao seu lado. Acho que a gente é uma dupla que pode ser dinâmica, que pode ser produtiva juntos. Então, assim, para que a gente dê passos maiores, para que a gente consiga ficar fora de casa mais, para que a gente tenha nossos compromissos e as nossas